Olá, queridos irmãos, queridos amigos do canal que me acompanham aqui através dos meus vídeos, através das minhas mensagens. Eu estou muito feliz em poder estar começando aqui um quadro que eu sempre quis começar neste canal. É o quadro A Bíblia Responde. Este quadro ele tem o objetivo simples, trazer alguns textos da Palavra de Deus que geram dúvidas, que geram dificuldades no entendimento, e eu quero, pela graça de Deus, trazer a resposta para esses textos. Inclusive, se você tiver dúvida de algum texto, ou talvez você não tenha dúvida, mas quer ouvir a explicação a respeito de algum texto que você gostaria, coloque aqui embaixo nos comentários qual texto, qual passagem da Bíblia você gostaria que eu comentasse aqui para você. E aí juntos nós vamos criar aqui uma grande comunidade, um grande bate-papo sobre a Palavra de Deus. O texto que eu quero trazer para o nosso esclarecimento está em Colossenses capítulo 1 e o versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando você escuta esse texto, qual é a impressão que você tem? Que Deus criou todas as coisas, mas antes de criar todas as coisas, Jesus foi o primeiro ser criado. Não é essa impressão que passa? O primogênito de toda a criação nos passa uma impressão de que ele foi o primeiro ser criado. Até porque em Colossenses capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo está tratando a respeito da pessoa de Jesus Cristo e da sua divindade. Então, quando a gente lê esse texto, nos passa essa impressão. De todas as obras que Deus criou, Jesus foi o primeiro, porque o texto está falando que ele é o primogênito de toda a criação. Será que é realmente isso que o texto quer dizer? Para que nós possamos entender o que um texto da palavra de Deus quer nos dizer, nós precisamos analisar algumas coisas, e principalmente o contexto. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso? A quem ele escreveu? Qual era o contexto da época em que ele escreveu? O que estava acontecendo com os irmãos em Colossenses para o apóstolo Paulo enviar esta mensagem? Ao visitar a igreja em Colossenses, ele descobre que havia duas doutrinas, duas heresias que estavam sendo pregadas e divulgadas na igreja. E havia um conflito de ideias em saber quem tinha razão. E as duas doutrinas que estavam sendo pregadas na igreja, primeiro era a doutrina dos judaizantes. O ensinamento era que eles colocavam um peso da salvação no cumprimento da lei. Salvação pelas obras. Em resumo, é isso. E havia uma outra doutrina sendo pregada, que era a doutrina dos gnósticos. Embora esse termo é um termo que foi criado tempos depois, a doutrina dos gnósticos, que nega a divindade de Cristo, já existia. E qual era a compreensão ou o entendimento ou aquilo que se propagava em meio à igreja, em meio aos irmãos de Colossenses? De que uma vez que a matéria é ruim, uma vez que o corpo carnal, este corpo nosso é ruim, Deus jamais poderia se encarnar como homem. Então havia essas duas doutrinas que estavam contaminando a igreja. E Paulo, ao escrever Colossenses capítulo 1, ele está combatendo essa doutrina. Essas doutrinas, ele está ensinando algo diferente daquilo que era ensinado tanto pelos judaizantes quanto pelos gnósticos que negavam a divindade de Cristo. É para combater essas heresias que Paulo escreve esta carta. E no primeiro capítulo, em Colossenses, Paulo justamente escreve, digamos assim, um belo poema entre os versículos 15 até o versículo 20, afirmando a divindade de Cristo. Então, portanto, quando Paulo escreve Colossenses capítulo 1, verso 15, ele está afirmando a divindade de Cristo e não negando. A palavra primogênito, ela vem do grego, que é protótokos. Proto é igual o primeiro a nascer, ou significa também o principal, o mais importante. E tokos é igual a dado à luz, nascido, descendência ou prole. E aí nós podemos entender que a Septuaginta, ela emprega esta expressão protótokos para traduzir o vocábulo hebraico, justamente essa expressão primogênito. Assim, protótokos significa tanto o primeiro ou o primogênito, como também significa o mais importante ou o preeminente. A palavra primogênito, ela é empregada tanto no sentido literal, como também no sentido figurado. E nós temos os dois exemplos na Bíblia. Em Lucas capítulo 2, verso 7, fala que Maria deu à luz ao seu filho primogênito,
Ali está falando do primeiro a nascer, do primeiro a vir à existência. E um outro exemplo que nós temos é o exemplo do povo de Israel no Egito. Fala que todo primogênito iria morrer, exceto aqueles onde nas casas houvesse sangue nos umbrais das portas. Ali era o primogênito mesmo, o primeiro a nascer, o primeiro a vir à existência. Só que nós temos na Bíblia o sentido figurado também apresentado. E o sentido figurado da Bíblia nós podemos encontrar no exemplo de Jacó e Esaú. Você vai concordar comigo que o primogênito era Esaú. Só que quem recebe a bênção da primogenitura e aquele que é o mais importante, o mais proeminente, não é Esaú, é Jacó. Jacó foi o segundo a nascer. Jacó não era o primogênito, mas para Deus, Jacó recebe as bênçãos da primogenitura. Na verdade, de fato, ele recebe as bênçãos e Jacó domina sobre o seu irmão. Jacó tem mais proeminência, embora ele não era o primogênito. E o outro exemplo que nós temos, de forma figurada, é o que está em Gênesis capítulo 48, versículo 19, onde ali apresenta Manassés e Efraim, que eram os dois filhos de José. Quando Jacó vai conceder a bênção aos filhos de José, Jacó já estava um pouco ruim das vistas e fala que José pega a mão do primogênito, que era Manassés, e coloca sobre a mão direita do seu pai. Esse seria o procedimento, né? E ele pega a mão de Efraim, que não era o primogênito, coloca sobre a mão esquerda. Jacó então pega e troca as mãos, coloca a mão de Efraim à sua direita e a mão de Manassés à sua esquerda. José, ao ver isso, tenta corrigir o pai, falando: não, pai, este aqui que o senhor colocou à sua esquerda, que é Efraim, ele não é o primogênito. O primogênito é Manassés. E José tenta trocar as mãos. E aí é onde Jacó diz o seguinte: o seu irmão menor será maior do que ele. Então, Jacó apresenta a realidade de que o mais importante, o proeminente ali, não era Manassés, mas era Efraim. Então a palavra de Deus nos apresenta tanto o sentido literal quanto o sentido figurado. Então olha o que diz o contexto de Colossenses 1:15 até o verso 17. O qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus. O primogênito de toda criatura. Porque nele quem? Em Cristo, todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. E aí o texto completa: todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Esse texto está apresentando Jesus como mais uma obra da criação ou como se todas as coisas criadas pertencem a ele e foram criadas por ele e para ele. Por isso, quando a Bíblia nos apresenta Jesus como primogênito da criação, não é no sentido do primeiro a ser criado, mas é no sentido de importância. Ele é o mais importante, ele é o proeminente. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E aí nós temos esse mesmo texto de Colossenses 1:15 em outras versões. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Tá vendo o mesmo texto em outra versão? Ele já existia antes de ser criado qualquer coisa. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Então esse texto nos apresenta que Jesus é superior a tudo que foi criado. Cristo é a imagem do Deus invisível e é ele quem tem a prioridade sobre todas as coisas que foram criadas. Então, de fato, Jesus é o primogênito da criação, não porque ele foi o primeiro a ser criado, mas porque ele é o mais importante, ele é o proeminente. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Além disso, em João capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nos apresenta Jesus como sendo Deus e Criador de todas as coisas. O texto diz da seguinte forma: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E fala que através do Verbo todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. E como eu posso entender que este verbo, esta palavra, como eu posso entender que esse logos representa Jesus Cristo? No versículo 14 de João capítulo 1, o verso fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus assumiu a forma humana
e habitou entre nós. Por isso a palavra de Deus não nega a divindade de Cristo, mas reafirma ela com clareza e com exatidão. E aí, gostou da resposta? Ficou alguma dúvida? Comente aqui embaixo o que você achou e você pode colocar também algum texto da palavra de Deus aqui. Falar, irmão, eu quero que você comente sobre esse texto. Pode colocar aí, a gente vai estar preparando aí mais vídeos e trazendo mais respostas da palavra de Deus nesse quadro E a Bíblia Responde. Valeu, tamo junto, até mais.